Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão de Povo. Jussara, a sua pergunta é muito interessante e de muita importância para todas as mães, porque é uma condição que ocorre não só na criança, mas em todas as idades. Ou seja, vai desde o indivíduo, da parte intraútero até a velhice, para ficar mais entendido. Isso que você acaba de perguntar, na verdade, a água na cabeça, conhecida popularmente com o aumento do perímetro cefálico, na verdade é a chamada hidrocefalia. É o aumento do líquido cefalorraquidiano no espaço cerebral chamado de ventrículo. E essa hidrocefalia tem uma série de consequências. Quando isso ocorre na fase intraútero, você pode, através do pré-natal e ultrassonografia, dar um diagnóstico e tentar a correção. Quando isso ocorre após o termo, ou seja, quando a criança nasce, que tem pode ser de várias etiologias. Isso pode ser da condição genética, por algumas malformações, ou pode ser de acordo com as infecções nas suas diversas situações, virais, bacterianas, ou do trauma do parto, ou ainda mais, dos acidentes vasculares cerebrais, de alguns tumores cerebrais. Então isso ocorre em toda a faixa etária. Quando a criança apresenta-se um quadro de hidrocefalia, na grande maioria, você vê que ela tem uma dor de cabeça, um grau de irritabilidade. A depender disso, você tem a famosa moleira, que é a fontanela, fica tensa, e com isso esse cérebro vai aumentando de tamanho, ou seja, essa caixa craniana, em decorrência do aumento do líquido cefalorraquidiano. Então tudo isso são condições, tudo isso é que vai compor a chamada hidrocefalia. E na grande maioria, nós devemos dizer, as hidrocefalias são classificadas como comunicante e não comunicante, ou uma hidrocefalia que ocorre muito no adulto, que é a hidrocefalia de pressão normal. Então, pontuando essas situações, essas condições clínicas, da classificação, do diagnóstico, o que é que nós vamos fazer em realizar tudo isso? Nós temos que ter cuidado com aqueles pacientes, principalmente que tiveram meningite, tiveram hemorragia subaracnoidiana ou hemorragia intraparenquimatosa. No caso do AVC hemorrágico, você pode desenvolver também hidrocefalia em alguns tumores, ou seja, no adulto essa condição é tida como uma dor de cabeça intensa, irritabilidade, o indivíduo pode ficar um pouco esquecido, tem dificuldade de andar, levando até a incapacidade. E quando você vai vendo de acordo com o seu diagnóstico, isso pode ocorrer dentro de uma infecção que pode ser tratável. Quando ainda persiste a hidrocefalia, se faz então uma conduta neurocirúrgica, que é a colocação de válvulas, que são válvulas do espaço ventricular para a cavidade cardíaca ou do espaço ventricular para a parte abdominal. Então, com isso, você drena esse líquido e você vai conviver normalmente com essa válvula drenando desse espaço para evitar essa hidrocefalia. Isso pode permanecer durante um tempo, por toda uma vida, ou por tempo temporário, vai depender muito do diagnóstico. E tranquilizar um pouco aquelas mães, principalmente, que têm pacientes com filhos com hidrocefalia, que na grande rede pública nós temos o Hospital Matagão Gesteira, que ele tem um serviço de neurocirurgia que poderá resolver muito bem esses casos de um modo geral. Então nós temos que lembrar você que não é uma doença, é uma doença preocupante, sim, como toda doença que existe, que acomete o ser humano. Mas no caso da hidrocefalia, você deve estar controlado, deve estar calma, tranquila, realizar os exames complementares através do neurologista e com isso ver se a sua causa é uma causa de acompanhamento clínico ou é de acompanhamento ou se tem uma conduta cirúrgica. Então, tudo isso para amenizar o sofrimento dos indivíduos sofredores da hidrocefalia.
Eu sou o Dr. Antônio Andrade, no Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo. Espero que tenha respondido a pergunta de Dona Jussara e aguardando uma próxima pergunta para o próximo programa.